Olá, sou o professor Virgílio Meirelles do TOP, Preparatório OAB e Concursos, compromisso com a sua aprovação. Estamos iniciando você adquiriu, como eu falei na apresentação, nosso curso de extensão de Direito de Família. Nós vamos ver todo o direito de família de uma forma bem lúdica e bem simples. Então, esse é nossa primeira aula. Então, você vai notar que é uma aula muito básica do início do nosso conteúdo. Então, aqui os nossos contatos você já tem, mas não custa nada continuar com a publicidade. Nessa aula 1, nós vamos ver esses tópicos: o direito de família, conceito, objeto, famílias, espécies, caracteres, os princípios que regem o direito de família, a natureza e a importância do direito de família. Por um lado, não tem como nós começarmos a pensar direito de família de forma isolada, sem pensar do ponto de vista antropológico, sociológico e filosófico. Porém, nesse primeiro ponto, nós temos que ver e interpretar o direito de família do ponto de vista apenas sociológico, né? Porque direito de família, né, é um conjunto de normas que regulam essa figura abstrata, né, que é a família. É um ramo do direito civil que rege as relações pessoais, patrimoniais e assistenciais, muito importante esse ponto. Não tem conteúdo econômico como objetivo principal, é um contrato, ele pode colocar naquela figura lá de direitos contratos um contrato atípico, né, porque ele não tem cunho econômico, e é orientado por interesses morais, né, e de bem-estar social, e tem especial função do Estado a sua proteção pelo Estado, né? A família é a base da sociedade e por ela deve ser respeitada e protegida pelo Estado. Antes de nós prosseguirmos, nós temos que fazer uma observação, né? O que é família? Tá? O que você pode me dizer que é família? Né? Que é esse ente abstrato? O que é família? É só aquela formada pelo que ensinaram para a gente do ponto de vista sociológico, né? Questão homem e mulher, né? Que nós temos que observar que as relações familiares andam muito estremecidas. Mas isso não é novidade do ser humano. Quando você começa a ver a história, né, estudar a história da evolução da sociedade, a gente vê que esse modelo que a gente encontra hoje é mera repetição do que foi um dia. Que hoje está muito mais publicizado, vamos dizer assim, esses ataques familiares. Então, a ideia de nós querermos a família, né? Todo mundo que começa uma família, faz parte de uma família, sempre pensa do ponto de vista da felicidade. Mas, infelizmente, não podemos afirmar e não podemos prever o que vai nos acontecer no futuro, né? Então, vamos lá. O que é a natureza, né, do direito de família? Pelo fim tutelar, é um direito quase público. Aqui nós vamos ver aquela questão das normas congentes, né, que regem o direito de família, normas impostas, independente da sua vontade. É de direito privado com ingerência do direito público, né, dicotomia em crise. É isso que eu falei. Nós temos muita discussão a respeito disso. Se eu posso montar a minha família, eu não tenho que ter uma intervenção no Estado. Por isso que nós temos a figura que nós vamos ver dos impedimentos e suspensão, né, do casamento e a questão dos filhos. É imprescindível, né, personalíssimo, irrenunciável, intransferível. As normas são cogentes, né, e um direito imperativo. Esses são, na minha opinião, um dos caracteres mais complicados do direito de família, essa questão imperativa, né, questão positivada. Nós trazemos um modelo enraizado desse modelo de família que, infelizmente, isso prossegue e segue, e nós estamos vendo um conflito muito grande nessa questão. Tem origem no direito canônico especial. Aqui, lá nos anexos desse curso, eu coloquei o livro Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Vale a pena, Fustel de Coulanges, vale a pena você dar uma lida
lá nos anexos dessa primeira aula está lá essa questão esse livro de Custom de Folange. Então, nessa aula 1, quais são os ramos? Né? Onde nós vamos ver direito matrimonial, direito convivencial ou companheirista, isso aqui é um avanço da nossa evolução social, né? O direito parental, o direito assistencial. Mas também está dentro do direito de família o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, que nós vamos ver em cursos, hoje nesse curso nós vamos ver apenas o direito de família, e o Estatuto das Famílias, que é uma proposta encabeçada, interessante, nós temos duas vertentes, né? A bancada evangélica, que traz o Estatuto da Família, e outra bancada, bandeira, vamos assim dizer, levantada por Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada lá no sul do país, que é o direito das famílias, no plural. Tá? Mas não tem nada prosseguindo. Então, os princípios do direito de família, né? Princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros, está lá no 1511, né? O artigo 226, princípio da igualdade jurídica de todos os filhos. Gente, isso aqui pode parecer balela para você que tem hoje menos de 30 anos e está entrando no direito, nesse mundo do direito há pouco tempo, mas essa igualdade jurídica entre os filhos é recentíssimo. Não temos nem 30 anos dessa igualdade jurídica entre os filhos, tanto que se você parar e olhar o Código Civil de 1916, que ficou em vigor até 2002, mesmo a Constituinte de 88, ele trazia no seu texto essa diferença, apesar da Constituinte, nossa Constituição de 88, acabar com essa diferença entre filhos havidos ou não dentro da relação do casamento. Mas isso aqui nós vamos ver mais para frente para o curso, essa primeira aula é apenas introdutória. Princípio do pluralismo familiar, princípio da consagração do poder familiar, paternidade responsável e planejamento familiar. Isso é interessante porque é um princípio da mínima intervenção do Estado, mas nos princípios, essa aí a família pode planejar, fazer esse planejamento responsável. Essa questão da paternidade responsável é para tentar acabar com essa figura, né? Que só mãe. Nós vamos ver que nós temos até uma questão muito enraizada nessa questão da paternidade, quando nós vamos falar de filiação, onde presume-se do marido os filhos havidos na constância do casamento, ou seja, maternidade é certa, paternidade é sempre uma presunção. Isso é uma crítica que eu faço muito grande. E o princípio da liberdade dos cônjuges, nós vamos ver isso aí ponto a ponto, cada um desses princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana, né, enraizado também na família, o princípio da solidariedade entre os cônjuges, o princípio do melhor interesse da criança, o princípio da afetividade, isso aqui é bem interessante, eu trouxe até no Estatuto das Famílias do projeto, né, constitui princípios fundamentais para a interpretação e aplicação do Estatuto, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e entidades familiares e a convivência familiar, o melhor interesse da criança, do adolescente e a afetividade. Eu acho totalmente fora de propósito, né, na sociedade atual, nós ainda estarmos discutindo igualdade de gênero no casamento. Eu acho que a gente precisa evoluir mais e deixar que cada um faça da sua vida o que quer, una-se com quem quiser e não tenha o Estado fazendo essa intervenção direta como tem. Tá? Mas isso aqui nós vamos criticar um pouco mais para frente. Vamos prosseguir. Sumiu aqui o mouse, vamos lá. O objeto de estudo, né, é a família, né? Que família é essa? É um grupo fechado de pessoas composto de pais e filhos e, para efeitos limitados, de outros parentes, nós vamos ver, unidos pela convivência e afeto, uma mesma economia e sob uma mesma direção. Essa é a ideia de família, certo? Composto por pais e filhos, ascendentes e descendentes, não necessariamente. Nós temos família composta apenas entre os cônjuges, e isso não deixa de ser família. Espécie de família, né? Família versus uma entidade familiar, tá? Matrimonial, companheirista ou convivencial, adotivo e monoparental, as uniões homoafetivas, as famílias recompostas, isso é um objeto que você traz lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
aquelas famílias que são afastadas por questão de violência doméstica ou outra questão, abandono familiar, e o Estado vem e recompõe essas famílias. Eu trago também lá no nosso anexo esse texto, entidades familiares constitucionalizadas, para além do números clausus, né? Ou seja, para além, esse texto é bem interessante do Paulo Lobo, que ele fala bem além do que efetivamente é esse modelo de família que nós numeramos, né? A família é uma coisa muito mais ampla. Seguindo, né, caracteres da família, né, tem caractere biológico, psicológico, político, jurídico, econômico e religioso, valorização do afeto, aí vem a felicidade. Dizem que nós não podemos adquirir a felicidade é você estar feliz, você não fica feliz, você está feliz naquele momento. Eu acho que é bem interessante isso. Tanto que o direito de felicidade está entrando agora como os direitos humanos, né, de sexta ou sétima geração. A repersonalização das relações civis, né, a família se converte em espaço de realização afetiva, valorização da pessoa humana, a pessoa como objeto central do direito. Nós vamos ver isso mais para frente, mas eu faço uma observação muito grande quando a gente para e fala assim, né, a igualdade entre homem e mulher. Eu acho tão complicado. Nós temos que começar a ver o ser humano como pessoa. Então, a partir do momento que eu possa ter um casamento entre pessoas, aí sim eu posso dizer que nós evoluímos o suficiente para viver nesse mundo. Mas não é o caso. A repersonalização das relações civis é bem interessante. Tá? A família se converte num espaço de realização afetiva, né? E não meramente uma questão econômica, patrimonial, onde se valoriza muito mais a pessoa humana, tá? E a pessoa como objeto central do direito. Uma das questões que nós trazemos no Código Civil de 2002 é afastar o ter e dar uma sequência, uma valorização muito mais ao ser. Essa é a ideia de Miguel Reale, que era um filósofo e merece todos os louros desse Código Civil que nós estamos discutindo. O papel do jurista no direito de família, né? Isso aqui, para mim, nós vamos ver daqui para frente, tem modelo de petição, nós vamos trazer, vamos discutir, fazer fóruns, mas vamos lá, o papel do jurista é conciliador, mediador e negociador. Esse é o papel do advogado, é o papel do Estado na relação familiar. Uma vez eu escutei uma frase, eu não sei se isso é verdade, se isso aconteceu, mas me contaram essa história, eu vou passar para você do jeito que me contaram. Foi numa questão de um processo de separação, o juiz chamou o casal, né, na hora da audiência e falou o seguinte: olha, vocês me convidaram, eu estava lá quando vocês se conheceram? Não. Eu intermediei o casamento, a união de vocês? Não. Eu estava presente e avalizando a primeira jura de amor de vocês? Eles: não. Vocês me convidaram para o casamento? Não. Vocês me convidaram para o batizado dos filhos de vocês? Não. E agora, então vocês não me convidaram para nada? Ele: não, a gente nem conhecia o senhor, foi falado. Ele falou assim: então tá, vocês não me convidaram para nada e agora vocês vêm e querem que eu faça a dissolução do casamento de vocês. Ou seja, vocês não se permitem dialogar, conversar. Eu acho que isso aí foi bem interessante, essa questão. Ou seja, o papel do advogado, eu gosto de falar nesse tempo que eu tenho de advocacia, é que o advogado, ele pode ser e é um instrumento que pode ajudar qualquer relação, principalmente na questão de família, mas principalmente nas relações de família, destruir, tá? Qualquer possibilidade de um acordo e reconciliação, ou conciliação. Não estou falando aqui de casais de morar junto, voltar. Separou, não dá para morar junto, viver junto, tudo bem, mas o mínimo de respeito tem que ter entre os cônjuges. Então a gente vai seguindo. Estado de família, né? Venosa diz que é a posição e a qualidade da pessoa no seio familiar. Pode ser por vínculo conjugal, afetivo ou de parentesco. Isso aqui é bem interessante. As ações de Estado estão lá no 178 do CPC. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem quando houver interesse público ou social ou interesse de capazes. Mas isso aqui nós vamos ver mais para frente com calma, tá?
e a gente encerra nosso primeiro encontro, né, seguindo a máxima de 20 minutos por cada encontro. Tem esses 2 textos aqui que está lá também na questão dos anexos, temas atuais do direito de família e a família afetiva, o afeto como formador da família. Tá, esses artigos estão lá nos anexos desse curso. E eu trouxe aqui, né, uma questão, um exercício para a gente pensar um pouco, né? A respeito do poder familiar, assinale a alternativa correta. O filho que possua 16 anos de idade e ainda que tenha contraído casamento válido, permanece sujeito do poder familiar de seus pais até que complete 18 anos de idade? O poder familiar ele é afastado, né, na questão da emancipação, quando há o casamento. Na constância do casamento entre os pais, havendo falta ou impedimento de um deles, caberá ao outro obter autorização judicial a fim de exercer com exclusividade o poder familiar. Estava certa essa questão, até chegar nessa questão da exclusividade. C. Exorbita os limites do exercício do poder familiar, exigir que os filhos prestem quaisquer serviços aos pais, ainda que sejam considerados próprios para a idade de condição daqueles. Nós temos que ver a limitação de quando fala filho, quando fala que há uma limitação para esses filhos prestar esse serviço aos pais. Então, como aqui está de forma genérica, né, prestem quaisquer serviços, está errada essa questão a respeito do poder familiar. Vamos lá. E não é autorizado ao novo cônjuge intervir no poder familiar exercido por sua esposa sobre os filhos, por ela havidos na constância do primeiro casamento, mesmo em caso de falecimento dos pais da criança. Ou seja, não é autorizado. Então, o novo cônjuge aqui é muito machista nessa questão, que fala, né? A esposa, não, vamos usar o cônjuge. Então, se você separou, se você vai viver com alguém que já tem um filho, então você tem um limite desse poder familiar. Claro que nós temos que ver a questão do afeto, vamos ver um pouco mais para frente. Uma outra questão que eu trouxe de filosofia do direito, que é interessante, né? O filósofo inglês Jeremy Bentham, em seu livro Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, defendeu o princípio da utilidade como fundamento para a moral e para o direito. Para esse autor, o princípio da utilidade é aquele que... Gente, eu não li isso, né? Você deve estar se perguntando, meu Deus, o que é isso? Como que eu vou responder? Calma, vamos por eliminação. Né? Estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência humana e à vida em sociedade. Olha o fator aqui, devem. Tá? A moral ela pode ser obedecida, não é uma regra. A alternativa certa é a B, mas vamos dizer por que a C está errada. Demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo, pois ao longo do tempo revelou-se mais útil a tarefa de regular a convivência humana. Não, nós temos um sistema civil law que deixa bem claro que o nosso sistema, o nosso direito, ele é positivado. D. Afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido, e isso tanto pela moral como pelo direito, pois são a liberdade de pensamento e a ação que permite as pessoas tornarem algo útil. Olha que interessante, né? Ele vem certo, né? Falando que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido tanto pela moral como o direito. Então vamos discutir isso. Pois são a liberdade de pensamento. Aí ele só figura como um tipo de liberdade de pensamento e é a ação que permite as pessoas tornarem algo útil. Então o erro está aqui. A correta é a B, que o que aprova ou desaprova qualquer ação segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade das pessoas cujos interesses estão em jogo. Então, a moral, utilidade é aquela que aprova ou desaprova qualquer ação segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade das pessoas cujos interesses estão em jogo. Então, o princípio da utilidade para a moral e do direito é essa na visão de Jeremy Bentham. Estamos terminando por aqui esse primeiro módulo. Aquele abraço e a gente se vê no próximo, na aula 2. Um abraço.